Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Hoje é sexta-feira, dia 2 de abril de 2021, conhecida como Sexta-feira da Paixão, porque de acordo com os relatos bíblicos, foi nessa sexta-feira que o Senhor Jesus Cristo foi crucificado e onde o seu corpo padeceu para nos remir de toda a nossa culpa e para nos libertar do império das trevas e do domínio do pecado, e onde o seu sangue foi derramado na cruz para nos purificar de todos os efeitos do pecado e para nos tornar justos diante do Senhor. E pensando sobre essa importante data para o calendário cristão, eu quero conversar com você sobre as últimas palavras, as últimas frases que Jesus Cristo pronunciou ali na cruz do Calvário. Todas elas têm sentido para a nossa vida. Não foram palavras que Jesus disse aleatoriamente ou na agonia da cruz, mas todas elas foram ditas sabiamente, fundadas na palavra, nas Escrituras, mostrando que Jesus é de fato o Senhor, Ele é o Cristo, Ele é o nosso Redentor. E então, baseados nisso, nós vamos ver cada frase, cada palavra dita por Jesus e vamos meditá-las no dia de hoje, para que nós nos lembremos de que aquele sacrifício foi o bastante para nos dar vida e vida em abundância. Então eu convido você para esse passeio pelos evangelhos, para que a gente possa ver como essas palavras são palavras de vida, de amor e profundas para o nosso coração. A primeira palavra ou a primeira frase de Jesus que nós queremos conversar agora é aquela que está registrada no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28. Jesus diz: tenho sede. Aí você pode se perguntar, mas que profundidade pode haver nessa frase? O que nós podemos tirar dessa expressão de Cristo? Quando Jesus diz tenho sede, Ele está mostrando que Ele é humano. E isso é importante, nós não podemos deixar de pensar sobre a humanidade de Jesus. Nós adoramos o Cristo, o Jesus Deus, mas nos esquecemos que a teologia bíblica, que a palavra de Deus afirma que além de Ele ser 100% humano, Ele também é 100% Deus. Ele é totalmente Deus, mas Ele também é totalmente homem. E quando Jesus diz tenho sede, Ele está afirmando a sua plena humanidade. Ele sente sede naquele momento de profunda agonia, ele pede água. Mas é interessante isso também, porque essa expressão de Cristo concorda com o Salmo de número 22, versículo 15, onde ele diz que secou-se a sua boca, mas também com o Salmo 69, versículo 21, que é um salmo também conhecido como Salmo Messiânico, onde ele retrata exatamente isso que Jesus afirma, que ele teve sede e ao invés de lhe darem água, lhe deram fel e vinagre. São dois componentes que ao invés de aliviar a sede, deixam a pessoa com a boca ainda mais seca. Então quando Jesus afirma isso, tenho sede, ele está mostrando para nós que ele é plenamente humano, ele está cumprindo o que a palavra diz no Antigo Testamento que deveria acontecer, e isso para nós é importante, porque como homem, ele entende a mim e a você, ele conhece as nossas dores, ele sabe muito bem o que a gente passa, e como homem, ele intercede por nós a Deus e ele diz: Pai, eu sei o que ela está passando, eu experimentei na pele essas mesmas coisas as quais ela também clama. Então veja a importância dessa expressão, tenho sede. Outra frase que Jesus diz ali na cruz é a que está registrada em João,
capítulo 19, versículo 26, quando ele olha para sua mãe, Maria, chorando aos prantos diante daquela situação difícil, e ele diz: mulher, eis aí teu filho, apontando para João, que era um amigo próximo, um amigo muito íntimo de Jesus. E depois ele diz ao discípulo: eis aí a tua mãe. Interessante isso, que naquele momento de profunda dor, Jesus ainda se compadece da sua mãe terrena. Ele não a quer deixar desamparada. Por isso ele olha para ela e diz: mulher, eis aí do seu lado o teu filho. E olhando para João, ele diz: eis aí a tua mãe, dando a ele a responsabilidade de cuidar de Maria daqui em diante, de ser para ela como um filho e ela ser para ele como uma mãe. Nesse momento de grande dor e sofrimento, Jesus ainda se lembra da sua mãe, olha para ela, intercede por ela e dá a ela uma família para que ela continue experimentando desses laços familiares que são tão importantes e necessários para a nossa vida. Então, naquele momento, Jesus olha para Maria e diz para ela: você não vai ficar desamparado. Não há aqui nenhum sentido teológico que muitos querem trazer à tona, como por exemplo a Igreja Católica olha para esse texto e diz que Jesus está dando a Maria a incumbência de ser mãe da igreja. Mas o texto não está falando nada sobre isso. E como eu sei? Porque João, a maneira como ele entende é muito certeira, porque o texto continua no versículo 27 de João 19, dizendo que dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Ele não ficou ali confabulando com Maria: e agora? Como nós vamos edificar a igreja? Como nós vamos fundar a igreja? Como você vai administrar agora? Você é a mãe de toda a igreja daqui para frente. Não, eles não têm esse pensamento. Simplesmente eles entendem: agora eu vou cuidar dessa mulher, porque o meu Senhor me designou para tal função. Outra frase de Jesus dita ali na cruz do Calvário é a que encontramos registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34, quando ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Naquele momento, Jesus estava sofrendo, além das dores físicas, ele estava sofrendo a dor de ver e ouvir as pessoas falarem mal dele e do seu ministério. Aquelas pessoas não entenderam quem ele era, não entenderam que ele era o Cristo prometido. E então falavam contra ele: olha, você disse que destruiria o templo em 3 dias e depois o reconstruiria, e agora você não consegue salvar-te? Salva-te a ti mesmo, desce dessa cruz, mostra que você é o rei dos judeus. Então todas essas palavras eram ditas contra o Senhor Jesus, mostrando que eles não entenderam quem era de fato ele. Mesmo Jesus caminhando com esse povo durante 3 anos, eles não foram convertidos a ele. Os seus olhos não foram abertos para o ver. E por isso eles faziam todas essas palavras julgando e massacrando ainda mais. Mas Jesus, de maneira muito terna, olha para esse povo e ora por eles: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem. E é interessante que a gente consegue ver de alguma forma a resposta da oração de Jesus. A gente vê porque aquele ladrão da cruz se arrepende dos seus pecados. Então, de alguma forma, Deus já está perdoando os pecados daqueles que falavam mal de Jesus. Quando Jesus ele é morto e aquele homem da guarda romana está ali, quando ele vê Jesus morrer, ele diz: esse certamente era filho de Deus. Então perceba que Deus ouve a oração de Jesus e começa a fazer conversões ali. Mas a gente vai vendo isso ao longo da história, como Deus vai convertendo pessoas a Jesus. Você vê em Atos aquelas conversões enormes que aconteciam por intermédio da pregação de Pedro. Você vê aquele homem perseguidor da igreja chamado Saulo se transformar em Paulo e ser um grande pregador do evangelho de Jesus. Então a oração de Jesus é ouvida e atendida por Deus: Pai, perdoa-lhes os pecados,
porque eles não sabem o que fazem. E isso alcançou a mim e alcançou a você. Nós não sabíamos o que fazia, nós não sabíamos o que falávamos, mas fomos alcançados por esse amor, por esse evangelho, e agora fazemos parte dessa grande família de Deus. Uma outra frase que Jesus diz ali na cruz é para aquele ladrão que estava crucificado junto dele. Ele diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Jesus foi crucificado ao lado de dois malfeitores e a própria Bíblia afirma que deveria ter acontecido assim para que se cumprisse o que a palavra diz. Entre dois malfeitores ele foi tido como um deles. E eles ficaram ali falando mal de Jesus, até que de repente um deles parece que entende quem é Jesus. Ele compreende que esse homem está sendo crucificado injustamente. Ele vê em Jesus alguma coisa de sobrenatural e ele fala para o seu amigo: para de falar mal dele. Nós estamos aqui cumprindo uma pena justa porque nós fizemos o que era mal. Esse homem não. E ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembre-se de mim quando entrares no teu paraíso. De alguma forma o Espírito Santo já está trabalhando o coração desse homem para que ele veja que ele é rei. E porque ele é rei, ele tem um reino, e é um reino inigualável. Por isso ele pede: Senhor, quando estiveres entrando no seu reino, nesse reino que é um paraíso, lembra-se de mim, para que eu esteja nele também juntamente contigo, quando o Senhor vier fazer o que tiver que fazer. Perceba a fé desse homem e a conversão que acontece ali, naquele momento de dor, de dificuldade. E Jesus olha para ele e fala assim: não, você não precisa esperar até que eu volte. Você não precisa esperar até que o meu reino seja completado. Pelo contrário, hoje você estará comigo no paraíso. Jesus está trazendo para o coração daquele homem um consolo que somente o Salvador pode trazer. Jesus está dizendo para ele: depois que você passar dessa vida, quando os seus olhos se abrirem novamente, você estará comigo. E eu fico imaginando aquele momento glorioso quando esse homem que estava fadado ao inferno abre os olhos na eternidade e encontra aquele Cristo sofrido em toda a sua glória e em toda a sua majestade. Imagino a cena gloriosa dele se prostrando aos pés de Jesus, dizendo: obrigado, na última hora o Senhor me salvou. E esse homem está na eternidade com Jesus. Muitos tentam manipular esse texto para poder falar contra a vida que acontece imediatamente após a morte. Eles mudam a vírgula, a pontuação. Então eles vão dizer assim: em verdade te digo hoje estarás comigo no paraíso. Veja como que muda a ideia do texto. Ele não está dizendo que naquele momento após a morte ele já estaria com Cristo. Não, Jesus está dizendo assim: eu estou te afirmando hoje, você um dia vai estar comigo no paraíso. Errado. Jesus está dizendo: hoje mesmo, assim que nós morrermos, assim que os nossos olhos fecharem para esse mundo, você vai estar comigo no paraíso. Que palavra divina esse homem ouviu e serve para nós. Quando os nossos olhos se fecham para esse mundo, eles se abrem na eternidade juntamente do nosso Senhor e Salvador Jesus. Mateus capítulo 27, versículo 46 e Marcos capítulo 15, versículo 34 nos apresentam mais uma frase dita por Jesus na cruz, que é a seguinte: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Essa frase de Jesus é o momento em que ele está falando com Deus. É como se Jesus estivesse se sentindo desamparado naquela cruz e Deus estivesse com as costas viradas para ele, não percebendo a sua dor e o seu sofrimento. Jesus está clamando pelo Pai, que parece estar distante, não está ali com ele naquele momento de maior necessidade. Mas de fato isso foi necessário acontecer. Era para esse desprezo de Deus ser para conosco, nós não suportaríamos. Jesus, ele vive essa grande agonia de estar desamparado por causa dos nossos pecados.
Por causa daquilo de mal que nós fizemos, Jesus vai para a cruz. E a cruz é o juízo de Deus contra todos os nossos pecados. E Jesus está sentindo na pele o peso da culpa que não era dele, mas a culpa era nossa. E Deus está colocando sobre ele o peso dos nossos pecados, dos crimes que nós cometemos, da maneira como a gente desobedece os seus mandamentos. Jesus está suportando todo esse peso, o peso do pecado de toda a humanidade, e ele sente que ali, com esse fardo pesado, ele está sozinho, mas era para ser assim. Era necessário que acontecesse. Um justo morresse pelo injusto. Alguém que não tivesse pecado morresse por aqueles que são muito pecadores. Ele leva sobre si os nossos pecados, exatamente como narra Isaías 53. As nossas transgressões são levadas por ele naquela cruz, e Jesus sente na sua própria pele a ira de Deus sendo despejada sobre ele. Mas ele também está fazendo referência ao Salmo 22:1, um salmo messiânico onde narra exatamente essas palavras de Jesus: Deus meu, por que me desamparaste? E Jesus está se conformando ao que Deus está fazendo. Ele está ali nesse momento desamparado, porque sobre si a ira de Deus está sendo despejada. Repito, não seríamos capazes de suportar tamanha agonia. Não seríamos capazes de suportar esse desprezo, o cálice da ira de Deus sendo despejado sobre nós. Obrigado, Jesus. Obrigado por ter feito isso por nós. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos livrou de passar por algo que com certeza nunca seríamos capazes de suportar. A sexta frase de Jesus Cristo na cruz está registrada em João 19:30, quando ele diz: está consumado. Essa expressão é: aquilo para o qual eu vim está feito. Jesus está simplesmente afirmando, nesse momento que está próxima à sua morte, ele já está se esvaindo, a vida está indo embora, ele se lembra do plano redentivo de Deus e ele diz: aquilo para o qual eu fui enviado se cumpre agora. O preço do pecado foi pago. Não há mais dívida no nome deles. Eu quitei todas as dívidas que eles deveriam pagar. Eu paguei. Está consumado. Agora eles não devem mais nada. Eles são justificados. Satanás, o inimigo das nossas almas, não pode nos cobrar de mais nada, porque o próprio Senhor Jesus pagou a nossa dívida na cruz. Então, quando ele diz está consumado, o plano redentor de Deus ao longo de toda a história está se consumando de fato. Ele está simplesmente afirmando: o que era para ser feito está feito. Aquilo que era para acontecer, o meu trabalho aqui entre eles está feito, está pago, está consumado. Que palavra gloriosa de Jesus! Quando ele diz isso, o inferno treme. Satanás percebe que agora ele não é mais nosso dono. Ele não tem mais domínio sobre nós. Ele não tem mais autoridade sobre a nossa vida. Porque o meu Senhor Jesus pagou a minha dívida na cruz. Está consumado. É a palavra de redenção para mim e para você. Enfim, chegamos à última palavra ou à última frase de Jesus expressa na cruz. Ela está registrada em Lucas 23, versículo 46, que diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Esse é o momento exato da morte de Jesus, quando ele diz: Pai, está feito e agora eu me entrego a ti. Isso nos ensina que essa ideia de espíritos vagando, procurando resoluções de problemas e coisas do tipo não existem. Existe destino certo. Ou nós estaremos, após a nossa morte, a nossa alma, ela estará no céu com Jesus, ou ela vai estar no inferno, na ira eterna de Deus.
Não existe meio termo e Jesus está afirmando isso. Pai, eu estou entregando o meu espírito a Ti. Eu estou voltando para o Senhor. É como se nós víssemos na prática aquilo que a própria Bíblia afirma. O pó volta à terra como era e o espírito volta para Deus que o deu. E Jesus está simplesmente se conformando a essa verdade bíblica. Ele está devolvendo-se ao Senhor Deus. Ele vai ter o seu corpo crucificado, ele vai ter o seu corpo ali armazenado por 3 dias naquele sepulcro, mas o seu espírito está com Deus, está na eternidade com o Senhor. E como isso nos ensina que quando nós morrermos, o nosso destino já está certo. Estaremos com o Senhor. Que você possa se consolar com essa palavra, que você busque e viva para o Senhor, sabendo que no dia da sua morte, quando você não estiver mais nesse mundo, a sua alma gozará da presença do Senhor Jesus para todo sempre. Fica aqui então essa meditação sobre essas palavras benditas de Jesus na cruz. Palavras que não foram ditas por acaso, mas que tanta coisa nos ensina, tantas verdades, tantas bênçãos são proferidas, mesmo naquele momento de angústia. Cristo está intercedendo, cuidando e tratando a minha vida e a sua vida. Oremos. Obrigado, Pai, obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado, Jesus, por morrer na cruz, por dar a sua vida em favor de gente que não merece. Obrigado porque o Senhor sustenta-nos e somos salvos por causa do teu sacrifício. Louvado seja o teu nome para sempre. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor consumou na cruz o plano eterno de Deus. E eu te bendigo porque nós fazemos parte disso. O Senhor veio até nós e nos deu vida e vida em abundância. Que a gente possa viver para louvar e engrandecer a Ti e entregar a nossa vida para os Seus cuidados, para o Seu trabalhar e para o louvor da glória do Seu nome. Te adoro, Deus, e oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você nesse dia, que você tenha um bom dia de descanso, mas acima de tudo, que em todo tempo você se lembre de adorar ao Senhor Jesus, que morreu na cruz para te dar vida e vida eterna. Fique com Deus, em nome de Jesus.